A questão do culto físico, aí eu discordo do Tiago, todo respeito à pessoa dele, mas eu discordo porque faz parte da doutrina dos apóstolos bíblicos. Não estou dizendo do apóstolo Valdemiro ou esses que chegaram agora, estou falando dos apóstolos bíblicos, a perseverança dos santos. Tanto que você vê Atos 2 tinha a oração dos santos, Atos 5 também mostra o fato de, como eu citei, Atos 20 a comunhão dos santos. Será que Deus, o Criador dos céus e da terra, se faz presente nesses cultos físicos que temos, nos templos religiosos da atualidade? Não importa a denominação religiosa, não importa se é protestante ou católico, esses templos que se autodenominam Casa de Deus estariam executando cultos os quais fariam com que a presença do Criador esteja lá? Eu sei que essa pergunta pode trazer uma resposta que soe como achismo, uma resposta que soe como apenas uma opinião, mas as Escrituras nos trazem a resposta completa, mostrando que isso não é achismo e não é opinião para a pergunta que eu lhe fiz inicialmente. Exatamente sobre isso que iremos estudar nesse vídeo aqui. Ele é muito, mas muito importante. Esse vídeo aqui também será uma resposta para um grande irmão meu, um irmão aqui do canal, chamado André Carpano. E no caso, é esse rapaz aí. Ele tem um canal aqui no YouTube e ele recentemente reagiu a um dos meus vídeos falando a respeito de tal assunto. O André não é nenhum pastor, não é nenhum cão guloso, não é nenhum líder religioso. Na verdade, o André Carpano, ele é um grande irmão meu, pois há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 6 ou 7 anos, quando a Universal do Reino de Deus estava lutando para derrubar o meu outro canal, o qual chegou a 1 milhão de seguidores e caiu, ele foi um dos caras que me mandou mensagem, me apoiou e, mesmo eu não conhecendo ele pessoalmente, foi um cara que se colocou ali para me auxiliar, nem sei se ele lembra disso. E nesse momento, eu quero dizer que, inicialmente, meu coração só tem gratidão ao André Carpano. E esse vídeo aqui vai ser uma resposta não só para ele, mas para todos que acompanham aqui os meus vídeos, pois eu acredito que essa possa ser uma dúvida de muitos. Vamos assistir então o trecho qual o André está falando, reagindo ao meu vídeo, e que é importante nós entendermos o que eu estou dizendo e que talvez muitas pessoas não tenham entendido, como acredito eu que tenha sido o caso do André aqui. Vamos ver aí. Esse vídeo, só para colocarmos aqui o contexto, é um vídeo que eu fiz a respeito do Miguel Oliveira, o falso profeta mirim, o qual, nesse momento, eu estou falando a respeito do culto físico. E, obviamente, a pergunta: será que o Criador se faz presente nesses cultos? Vamos ver aí. Um local onde estão fazendo um ritual de umbanda ou de candomblé, você vê que é muito parecido, pois estamos falando de uma doutrina de demônios. Para contextualizar, eu estou falando a respeito da doutrina de demônios, segundo as Escrituras, a qual os próprios apóstolos relatam que no fim dos tempos, alguns iriam dar ouvidos a espíritos enganadores, e hoje eu vejo que isso é praticado dentro dos templos de pedra. E nós, comparando um templo ali, pentecostal, com um outro templo, se é que podemos chamar assim, de candomblé, nós vemos que é muito parecido essa espécie de possessão do espírito, tá? É algo que é de se observar. Vamos seguir aí. Essas pessoas que acham que estão com o Espírito Santo, dentro desses falsos templos de pedra, jamais poderiam estar com o Espírito Santo, pois o Criador não habita em templos de pedra, não habita na mentira e nem está nem aí para cultos físicos. Por que eu estou falando isso? Que o Criador não está nem aí para cultos físicos, não habita nos templos de pedra e não habita na mentira. Primeiro, Atos 17, 24, o próprio apóstolo, o autor do livro de Atos, deixa muito claro: Deus, aquele que fez o mundo e tudo o que há nele, inclusive nos dá até mesmo a nossa respiração, não habita em templos feitos por mãos humanas. Se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, então ele habita em templos não feitos por mãos humanas. No qual vemos que o Novo Testamento mostra que nós somos o templo de Deus, ou seja, ele habita em nós, não habita num local físico. Habita em cada uma das pessoas, habita nas pessoas em conjunto, certo? Segundo ponto. Por que eu estou falando a respeito
da mentira, porque tais denominações religiosas hoje vivem cheia de mentiras, começando pelo próprio templo, o qual as próprias pessoas que seguem essas denominações religiosas não discernem que elas são o templo, elas acreditam que aquilo é o templo, e é por isso que elas sustentam aquele templo com dinheiro, dízimos ou ofertas, porém não há base bíblica na graça de Cristo para que se sustente um templo de pedra com dinheiro, e sim verdadeiros templos. Ajuda ao próximo, a pessoas necessitadas. Não há base bíblica para que eles possam abrir no Antigo Testamento, em qualquer parte que seja, ou até mesmo no Novo, em Mateus 23, distorcendo o contexto da mensagem e falar que você precisa levar seus dízimos até eles. Não há base bíblica para abrir em qualquer parte que seja do Novo Testamento e solicitar ofertas para sustento do templo físico de uma empresa. Então, só isso já mostra que há mentiras ali. E muitas outras, como por exemplo, líderes religiosos que se colocam como sacerdotes, sendo que as escrituras dizem que nós, todos que seguem a Cristo e que acreditam no seu nome e em suas palavras, são sacerdotes. E aí vai. Então, nós estamos falando de muitas mentiras. Isso faz com que o próprio pai da mentira esteja presente ali, aonde a mentira, o Espírito Criador, não habita. Quando nós observamos o que o próprio apóstolo Paulo fala aos Gálatas, em Gálatas 1, versículo 8, nós vemos que qualquer um, ele diz, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, ou qualquer uma outra coisa ou pessoa vos anuncie um outro evangelho, além do que já foi anunciado pelo próprio Messias e por eles, seja amaldiçoado, seja anátema. Qualquer evangelho que venha pregar que você precisa entregar seu dinheiro para sustento de um templo físico, seja dízimos ou ofertas, está mentindo. Qualquer um evangelho que venha distorcer o partir do pão, o partilhar do pão, que é espiritual e não físico, como eles fazem lá dentro, ou o beber do cálice do vinho da nova e eterna aliança, que é espiritual e não físico, é anátema, é amaldiçoado. Qualquer uma denominação religiosa que venha colocar o corpo de Cristo como algo físico é amaldiçoado, porque o corpo de Cristo, a igreja, a eclésia, é espírito. E é exatamente isso que faz a confirmação de João 10, onde Cristo diz que só há uma igreja e um único pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Porque pessoas espalhadas ao redor do mundo todo, juntas ou separadas, congregadas ou não congregando, se seguirem verdadeiramente a sã doutrina de Cristo, são a igreja. Então, estamos falando de algo que não é físico, é espírito. Todo líder religioso que vem com esse papinho, mas se você não faz parte do corpo, você é um membro que sozinho vai morrer, ele está enxergando isso de forma física. E esse não é o Evangelho de Cristo, porque o próprio Cristo foi um Messias espiritual. Ensinou mostrando exemplos físicos para abrir os olhos espirituais. Todos os exemplos que Cristo fez físicos eram para mostrar coisas espirituais e ele deixa claro isso nas Escrituras. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Então vamos seguir aqui com o raciocínio do André, porque eu acho que eu já até me precipitei nas palavras aqui. Vamos seguir aí. Portanto, o que estamos vendo? Uma doutrina de demônios. Pessoas achando que estão com o espírito. A questão do culto físico, aí eu discordo do Tiago, todo respeito à pessoa dele, mas eu discordo porque faz parte da doutrina dos apóstolos bíblicos. Não estou dizendo do apóstolo Valdemiro ou esses que chegaram agora, estou falando dos apóstolos bíblicos, a perseverança dos santos. Tanto que você vê, Atos 2 tinha a oração dos santos, Atos 5 também mostra o fato de, como eu citei, Atos 20 a comunhão dos santos, a passagem que fala sobre a visão de Pedro, que ele foi ter comunhão com aqueles que eram rejeitados, os
destemplados da época. Então isso realmente é algo que na Bíblia você vê que tem muitas partes que acabam corroborando para isso, né? Existe base bíblica. Os destemplados, o qual ele fala, na verdade, eram todos que seguiam ao próprio Messias. Porque o templo que existia em Jerusalém era algo que fazia ali parte da doutrina judaica, por conta dos sacrifícios de animais, do sacerdócio levítico e por aí vai. Quando Cristo disse está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras desse templo se fenderam, não sendo mais necessário se fazer sacrifício de animais, porque ele foi o Cordeiro de Deus. Sem sacrifício de animais, sem templo, sem sacerdócio levítico, sem mais sumo sacerdote, sem sacerdotes, consequentemente, sem dízimos, sem ofertas. E tudo isso se tornou sombra para a luz. Hoje, Cristo é o sumo sacerdote e é também o sacrifício. O templo somos nós, a igreja. Juntos ou separados, espiritualmente somos parte do corpo de Cristo. E é por isso que não temos mais que alimentar templos de pedra, que o Criador não habita. E os dízimos. Os dízimos eram os alimentos que sustentavam os sacerdotes. Se nós, a própria igreja, os seguidores de Cristo, também somos os sacerdotes, com que nós alimentamos? Com uma comida que não é física, mas espiritual, que é a própria palavra. Então, os dízimos são a palavra, não é mais dinheiro. Nunca foi dinheiro, na realidade. Então, tudo isso é uma grande mentira. O que faz com que nós possamos entender que dentro desses templos físicos o Criador não habita. E quando o André fala aqui a respeito da doutrina dos apóstolos, jamais eu pregaria algo que fosse contra essa doutrina, pois senão eu mesmo estaria sendo ali anátema, amaldiçoado. A doutrina dos apóstolos é justamente essa a qual eu estou falando, pois ela não tinha como base templos físicos, nem recebimento de dízimos ou ofertas para sustento desses templos físicos como fazem atualmente. Então a grande pergunta é, esses caras seguem a doutrina dos apóstolos? Porque se você colocar essa doutrina apenas no ato de se reunir, de congregar, todos nós podemos fazer isso, sem precisar da mentira das denominações religiosas. E na carta aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo diz que congregar pode ser para a sua própria ruína. Então, se você congrega em um local onde há mentira e enganação, você congrega para a sua própria perdição, na verdade, uma perdição mútua, em conjunto. E se você sabe a verdade e participa disso, você então cai em um grande engano. Agora, não há problema nenhum nós que entendemos a verdade sobre o Evangelho, diferente dessas denominações e templos religiosos, congregarmos. Podemos nos reunir tranquilamente. Não apenas aqui no YouTube, mas fisicamente também. E não há problema quanto a isso, desde que congreguemos para um verdadeiro Evangelho, sem necessidade de uma arrecadação para sustentar um local. Eu posso muito bem, hoje, chegar e falar assim, galera, vamos se reunir em tal local. Vamos se reunir numa praça? Olha aí, a gente não precisa gastar nada. A luz não tem conta de luz, é a luz do sol. E lá nós podemos falar a respeito do verdadeiro Evangelho. Estaríamos sim seguindo a doutrina dos apóstolos, que é diferente do que fazem nos dias atuais, tá? Então, talvez essas coisas não tenham ficado muito claras nos vídeos aí que eu tenho feito ao longo dos últimos dias, ao longo dos últimos meses. Vamos seguir mais um pouco, só para fechar o raciocínio aqui no vídeo do André. Mentem sobre dízimos, mentem sobre ofertas, tudo para sustentar os falsos templos, enquanto negam os verdadeiros templos. Cheio de mentiras e doutrinas físicas. Você entende o que eu estou falando? Denominações religiosas negam os verdadeiros templos, que são pessoas. E você pode ver que o discurso de muitos líderes religiosos é contra você auxiliar pessoas necessitadas, é contra você auxiliar pessoas pobres. E esse auxílio nas escrituras não é apenas financeiro, não é apenas com dinheiro. Esse auxílio pode ser de diversas formas. E não apenas para pessoas pobres, mendigos que estão na rua. Você pode auxiliar, às vezes, pessoas dentro da sua própria família, o seu próximo. Pessoas que estão próximas a você, que às vezes estão precisando e você nem mesmo estaria enxergando, tá? Vamos seguir. Nós, observando aqui Miguel Oliveira e essa senhora, estamos vendo um culto com doutrinas físicas. Exatamente. Portanto, estamos vendo um culto cheio de mentiras, onde distorcem o Evangelho.
Satanás é o pai da mentira. Estamos vendo doutrinas de demônios. Estamos vendo toda a ligação de uma grande mentira em nome de Deus. E por que eu estou lhe... Mas, repito, é da doutrina dos apóstolos, a união dos santos, a perseverança dos santos, o ato do partir o pão, que fazem parte da liturgia, né? E isso é indispensável para a vida cristã. Falando tudo isso. Para que os seus olhos mais um pouco. Abram. E quando eu digo isso, não é que você tem que estar na igreja de segunda a sexta, ou segunda a segunda, né, deixar sua família, não é nada disso não. Mas, se possível, congregue. Eu defendo isso. Se possível, congregue. E em nenhum momento eu sou a favor do encerramento, fechamento de templos religiosos. Agora, a gente sabe que tem pessoas que são hereges, pregam muita besteira. Aí essa galera a gente tem que descer o rei mesmo. Por que no livro de Apocalipse nós temos a Babilônia, que é o sistema religioso, com o nome na testa? Esse nome é confusão. A própria palavra Babilônia significa confusão. O próprio sistema religioso fez toda essa confusão, o que faz com que muitos, não só o André Carpano, entendam o que eu estou dizendo e entendam o próprio evangelho. Essa divisão entre esses hereges e outros, ela não existe quando falamos do sistema religioso, pois ambos, até mesmo aquele que vai ostentar e comprar Ferrari com os dízimos e as ofertas, coisa que é loucura, em comparação àquele que está ali apenas sustentando o templo, sem ter uma maldade no coração. Muitas vezes o cara tá ali, aquele pastorzinho de um templo pequenininho, de uma denominação pequena, lutando ali somente para pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Ambos estão em um engano. Uns, muitas vezes, nem é por maldade, mas pela própria confusão feita pelo próprio sistema religioso. E é por isso que é difícil muitas pessoas discernirem e separarem isso. Quando você entende o verdadeiro evangelho, você entende que tais práticas, ou A ou B, estão erradas e você precisa sair dela. Cristo, ele retirou pessoas do sistema religioso. É por isso que a palavra igreja significa eclésia, que é os chamados para fora. E hoje, você ser chamado para fora do próprio sistema religioso novamente é a luz para uma sombra que houve lá no Antigo Testamento, enquanto o próprio Messias ainda estava vivo, pois o Novo Testamento só começa no momento em que ele diz: está consumado. O próprio Cristo chamou pessoas para fora do sistema religioso, e a melhor coisa hoje é sair desse sistema religioso, pois estando lá você faz parte de todo esse engano. Então fica aí a minha resposta, o meu esclarecimento para o André Carpano e para todos que estão aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou a respeito disso. Conseguiu entender? Ficaram claras as minhas palavras? Deixa aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim e para todos que estão assistindo. Inscreva-se no canal do André, inscreva-se aqui nesse canal também, e mais uma vez, um grande abraço, André, um grande abraço, meu irmão. Pode reagir aí quando quiser aos meus vídeos, eu fico muito feliz com isso, até porque muitas pessoas nessa nossa troca de informações conhecem o seu canal, conhecem o meu também, e isso faz com que cada vez mais o verdadeiro evangelho possa ser pregado. É isso que eu luto, é isso que eu batalho todos os dias aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo.